Seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você está aqui como um prestador de serviço, como um web designer, como um gestor de tráfego, como um copywriter, um social media ou outro tipo de profissional que presta serviço em digital e quer fechar contratos maiores, esse vídeo é para você. E eu já te aviso, se você tiver a paciência de assistir o vídeo até o final e aplicar com consistência o que eu vou te mostrar aqui, você com certeza vai conseguir fechar contratos maiores e se livrar daqueles clientes que pagam pouco, tomam o seu tempo e te dão um monte de dor de cabeça. Então vamos lá. O primeiro ponto que você precisa prestar atenção para você fechar contratos grandes é o seu posicionamento. E o seu posicionamento não deve ser de um prestador de serviço. O seu posicionamento tem que ser de uma empresa, mesmo que você seja sozinho. Então digamos que você é um gestor de tráfego. Você não pode se posicionar no Instagram, por exemplo, como um gestor de tráfego, porque o empresário ele não vai te enxergar da mesma altura que você deveria ser visto. Então você precisa ser posicionado, você precisa se posicionar como um empresário. Ou seja, você precisa se posicionar como uma empresa de gestão de tráfego. E você pode se perguntar, Bruno, mas só sou eu. Mesmo que você seja apenas uma pessoa na empresa, você faz várias funções que outras pessoas poderiam fazer. Por exemplo, você atende as pessoas. Isso seria um papel de alguém lá no atendimento. Você faz as vendas, comercial. Você faz as campanhas, um gestor de tráfego operacional. Você toma conta e organiza e faz a gestão dos projetos, um head de projetos de gestão de tráfego. Então você é, na verdade, vários funcionários ao mesmo tempo que trabalham para a empresa. Então você precisa se posicionar como empresa. Por isso que você precisa prestar atenção em como você se comunica na internet. Logo, digamos que você esteja no Instagram, a primeira coisa que eu recomendo, já faça a mudança na sua bio. Então, por exemplo, em vez de falar fale comigo, ou aprenda comigo, ou algo desse tipo, o que é que você vai falar? Fale conosco, entre em contato conosco, porque você agora é uma empresa. Ao invés de colocar na sua bio lá, sou gestor de tráfego, não. Você é uma empresa de gestão de tráfego. Porque quando você for falar com empresas que realmente pagam bem, você vai ser visto como uma empresa e não como um funcionário. Porque se você entende que você é uma empresa, você vai conseguir falar de tete a tete com o empresário. Combinado? Então o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é posicionamento como empresário. E isso aqui é muito importante para você começar a ser visto como alguém que vai poder discutir tete a tete com alguém que pode tomar a decisão de pagar valores maiores pelo seu serviço. O segundo ponto que você precisa prestar atenção é encontrar o cliente certo. Não adianta você querer vender serviços de 3.000, 3.500, 4.000 em apenas um serviço para uma empresa e você buscar profissionais que não conseguem pagar. Você precisa buscar o cliente certo, o cliente que tem condições de pagar e principalmente aquele cliente que não vai sangrar a empresa dele, sangrar o financeiro dele, se ele pagar você, pagar a sua empresa. Então você precisa prestar atenção e não abordar o cliente errado. Porque se você abordar o cliente errado, se você não consegue gerar resultado para ele inicialmente, e aí vamos lá, dividindo. Se você tiver um cliente de recorrência, como um social media, um gestor de tráfego, se você não consegue gerar resultado para essa pessoa logo no primeiro mês, segundo mês, o que é totalmente possível e é comum isso acontecer, e é natural também, ele vai te chutar e vai dizer que você iludiu ele. Aí digamos que no exemplo agora você seja um profissional de serviço único, e aí você entrega um projeto, como por exemplo um site para ele. A home dela precisa ser reformulada, os textos, os argumentos persuasivos. Então você precisa também estar atento a possíveis alterações na página. E se isso não alinhado com o cliente, ele vai pensar também, poxa, o trabalho dessa pessoa que fez um serviço único não foi bom. Então você precisa entender que empresas que pagam bem, elas precisam ser muito bem analisadas antes de ser abordadas. Então você precisa entender quem é o cliente que vai pagar esse valor que você está cobrando, que você quer cobrar. Como é que você faz isso? Você tem que fazer uma pesquisa. Como é que você analisa esse tipo de coisa? Vou te dar um ponto bem importante aqui para você seguir. A primeira, busque primeiro empresas do que profissionais. Então, é muito mais fácil uma construtora pagar 4, 5 mil em um projeto que você queira vender do que um engenheiro. Não estou dizendo que o engenheiro não tem dinheiro para pagar, mas é mais fácil uma empresa maior ter esse valor para te pagar e não sangrar o financeiro do que um profissional. E assim serve para outras profissões, para outras áreas. Então busque inicialmente encontrar empresas que possam pagar. E para você conseguir fechar com essas empresas, atenção, isso é muito importante. Você precisa encontrar e prospectar o dono. Não adianta você entrar em contato no direct da empresa, que vai ter um atendente, uma pessoa que às vezes não quer te ajudar, não toma decisão. Você precisa prospectar o dono, sempre o dono. E aí você pode se perguntar, Bruno, como é que eu vou achar o dono de cada empresa?
Se você quiser saber como é que você acha o dono da empresa para prospectar essa pessoa, deixa aqui no comentário que eu vou gravar um vídeo explicando como é que você faz isso. Mas voltando, entendeu realmente que você tem que prospectar o cliente certo e encontrar o cliente que realmente vai fazer sentido para você apresentar uma proposta de alto valor? Perfeito. O próximo pilar que você precisa prestar atenção é uma abordagem diferenciada. Digamos que você nem prospectou essa empresa e você vai entrar em contato com essa empresa. Você não pode ser aquela pessoa que manda um texto enorme e você não pode ser aquela pessoa que só quer pedir. Eu tenho uma consultoria gratuita para te oferecer, vamos marcar uma reunião. Mas pensa comigo, como é que você chega a uma pessoa que nunca te viu na vida e chama ela para uma reunião, sendo que você não mostrou nada de interessante para ela? Se você ainda usa aqueles textos que todo mundo usa na mesma estrutura, com as mesmas palavras, piorou. Várias pessoas fazem a mesma coisa, ela vai te comparar apenas com mais um. Agora, se você faz uma abordagem diferenciada, ela vai te encontrar, vai te entender, vai te olhar diferente, vai querer saber o que você tem a oferecer. Próximo ponto, entenda as fases da empresa. Então, digamos que você conseguiu entrar em contato com essa empresa, digamos que você conseguiu marcar uma reunião para essa empresa, e aí você precisa entender as fases que ela se encontram. Como é que ela se encontra hoje? Qual é o ponto que ela se encontra hoje? O que é que ela quer realmente? Você precisa entender as fases, a fase que ela se encontra no momento que ela está falando com você, para você saber se realmente essa empresa é uma empresa que atende o perfil de empresas que você atende, que realmente pode pagar o que você cobra. Outro ponto muito importante, entender os desafios. E quando eu falo desafios, pode ser dificuldades também. Então, encontre dificuldades, problemas que eles estão passando. Você precisa saber o que realmente ele quer resolver. Bom, outro ponto, mostrar as consequências. O que é isso? Depois que você entendeu os problemas que elas estão passando, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar para ele as consequências de que pode acarretar para a empresa dele se ele não resolver esses problemas. E isso vai fazer com que ele tenha um sentimento de que ele precisa agir logo, resolver logo, o mais rápido possível, esses problemas. E quem vai resolver esses problemas para ele? A sua empresa. E depois que você já mostrou as consequências, você falou, olha, você precisa resolver isso, isso e isso, porque isso pode acarretar assim, assim, assado na sua empresa, pode te gerar um problema assim, pode gerar um problema assado. Depois que você já fez isso, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar o que ele precisa fazer. Nada de vender nessa hora. Você vai mostrar para ele que você precisa fazer. Então, depois que você já falou das consequências, você vai mostrar o que ele precisa fazer para resolver isso. Então, digamos que essa empresa tenha um baixo número de vendas. O que é que você precisa fazer? Você precisa aumentar o número de leads qualificados, você precisa aumentar o seu branding, você precisa fortalecer a sua marca, você precisa ter um bom posicionamento no Google, você precisa ter uma landing page, você precisa ter várias outras coisas. Então, quando você fala o que deve ser feito, essa empresa vai pensar, caramba, ele já me deu a solução. E como é que eu faço isso? E essa é a pergunta, ela vai falar, como eu faço isso aqui que você me disse? E aí é onde entra a sua empresa, certo? Então você precisa entender todo esse processo. Aqui eu falei desde quando você não conhece a empresa até o momento que você faz reuniões para fechar com essa empresa. E nesse momento você precisa estar atento a cada ponto desse, porque se você quiser fechar contratos maiores, você precisa trabalhar como os grandes trabalham, como empresas maiores fecham grandes vendas. E uma coisa muito importante que você tem que fazer também, combinado? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like para eu entender que esse vídeo realmente fez alguma diferença e assim esse vídeo vai ser entregue para mais pessoas que precisam dessa informação. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.